Como sempre, os altos seriam expulsos pelos médios, que então se tornariam os altos. Porém, dessa vez, por meio de uma estratégia consciente, os altos seriam capazes de manter sua posição para sempre. As novas doutrinas surgiram em parte por causa do acúmulo de conhecimento e pelo crescimento do senso histórico, ambos quase inexistentes antes do século XIX. O movimento cíclico da história havia se tornado então compreensível, ou ao menos assim parecia. E se era compreensível, então era alterável. Mas a causa principal e velada era que já no início do século XX, a igualdade humana havia se tornado tecnicamente possível. Ainda era verdade que os homens não eram iguais em seus talentos natos e que certas funções exigiam uma especialização que favorecia alguns indivíduos em detrimento de outros, mas já não existia nenhuma necessidade real para as distinções de classe nem para grandes diferenças de riqueza. Em tempos passados, essas distinções foram não só inevitáveis como desejáveis. A desigualdade era o preço da civilização. Com o desenvolvimento da produção mecanizada, porém, a situação mudou. Mesmo que ainda fosse necessário que seres humanos realizassem diferentes tipos de trabalho, já não era mais obrigatório viver em diferentes níveis sociais ou econômicos. Portanto, do ponto de vista dos novos grupos que estavam prestes a tomar o poder, a igualdade humana não era mais um ideal pelo qual lutar, e sim um perigo a ser evitado. Em tempos mais primitivos, quando uma sociedade justa e pacífica não era possível, teria sido relativamente fácil acreditar nisso. A ideia de um paraíso terrestre no qual os homens viveriam juntos em estado de irmandade, sem leis e sem trabalho bruto, havia dominado a imaginação humana por milhares de anos. E essa visão tinha exercido influência até mesmo sobre os grupos que de fato se beneficiavam da mudança histórica. Os herdeiros das revoluções francesa, inglesa e americana haviam em parte acreditado nas próprias frases sobre direitos humanos, liberdade de expressão, igualdade perante a lei e outras parecidas, e tinham inclusive permitido que a própria conduta fosse influenciada por elas, em certa medida. No entanto, por volta da quarta década do século XX, todas as principais correntes de pensamento político eram autoritárias. O paraíso na Terra foi desacreditado exatamente no momento em que se tornava viável. Cada nova teoria política, não importava qual fosse seu nome, conduzia uma volta à hierarquia e ao ordenamento. Na perspectiva cristalizada que se estabeleceu por volta de 1930, práticas que tinham sido abandonadas muito antes, em alguns casos por centenas de anos, como prisões sem julgamento, escravização de prisioneiros de guerra, execuções públicas, tortura para obter confissões, o uso de reféns e a deportação de populações inteiras, não apenas se tornaram comuns de novo, como eram toleradas e até defendidas por pessoas que se consideravam esclarecidas e progressistas. Foi só depois de uma década de guerras nacionais, guerras civis, revoluções e contra-revoluções em todas as partes do mundo que os sócios e seus rivais emergiram como teorias políticas totalmente elaboradas, mas haviam sido pronunciadas por vários sistemas, em geral chamados de totalitários, surgidos mais cedo naquele século. E os principais contornos do mundo que resultariam do caos predominante eram óbvios havia muito tempo. A nova aristocracia era formada na maior parte por burocratas, cientistas técnicos, líderes sindicais, peritos em publicidade, sociólogos, professores, jornalistas e políticos. Essas pessoas cujas origens estavam na classe média salariada e nos escalões superiores da classe trabalhadora, tinham sido formadas e reunidas pelo mundo árido do monopólio industrial e do governo centralizado. Comparadas a seus equivalentes de tempos antigos, elas eram menos miseráveis, menos atraídas pelo luxo, mais sedentas pelo poder puro e, acima de tudo, mais conscientes do que estavam fazendo e deliberadamente esmagando a oposição. Essa última diferença era fundamental. Em comparação ao que existe hoje, todas as tiranias do passado eram hesitantes e frágeis. Em alguma medida, os grupos dominantes eram sempre influenciados por ideais liberais. Contentavam-se em deixar pontas soltas por todo lado e considerar apenas atos explícitos. E não tinham interesse no que seus súditos pensavam. Até a Igreja Católica da Idade Média era tolerante, pelos padrões modernos. Parte da razão para isso era que no passado nenhum governo tinha o poder de manter os seus cidadãos sob vigilância constante. O surgimento da imprensa, porém, facilitou a manipulação da opinião pública e o cinema e o rádio levaram o progresso ainda mais além. Com o desenvolvimento da televisão e o avanço técnico que tornou possível receber e transmitir simultaneamente no mesmo aparelho, a vida privada chegou ao fim. Cada cidadão, ou ao menos cada cidadão importante o suficiente para justificar a vigilância, poderia ser mantido 24 horas por dia sob o olhar da polícia e ao alcance da propaganda oficial, com todos os outros canais de comunicação interrompidos. A possibilidade de impor não apenas a completa obediência ao desejo do Estado, mas a completa massificação sobre todos os assuntos, passava então a existir pela primeira vez. Depois do período revolucionário dos 50 e 60, a sociedade se reagrupou como sempre em altos, médios e baixos. Mas o novo grupo, o alto, ao contrário de seus precursores, não agia por instinto. Sabia exatamente o que fazer para salvaguardar sua posição. Muito tempo antes percebeu-se que a única base segura para a oligarquia é o coletivismo. A riqueza e o privilégio são mais facilmente defendidos quando possuídos de forma conjunta. A assim chamada abolição da propriedade privada, que ocorreu em meados do século, significou, na verdade, a concentração da propriedade em muito menos mãos do que antes, mas com essa diferença. Os novos proprietários eram um grupo em vez de uma massa de indivíduos. Individualmente, nenhum membro do partido possui nada, exceto pertences pessoais sem importância.
Coletivamente, o partido domina a Oceania, pois controla tudo e dispõe da produção do modo como julga adequado. Nos anos seguintes à Revolução, era possível assumir essa posição de comando quase sem enfrentar a oposição, porque o processo inteiro era representado como um ato de coletivização. Sempre existira a suposição de que, se a classe capitalista fosse expropriada, o socialismo continuaria, e sem dúvida os capitalistas teriam sido expropriados. Fábricas, minas, terras, imóveis, transportes, tudo lhes tinha sido tirado. E uma vez que essas coisas não eram mais propriedades privadas, deviam ser então propriedade pública. O Sócrates, que surgiu do movimento socialista anterior e dele herdou a fraseologia, executou de fato o principal item do programa socialista, com o resultado tanto previsto quanto desejado de antemão, de que a desigualdade econômica havia se tornado permanente. Mas os problemas de perpetuar uma sociedade hierarquizada vão mais longe do que isso. Existem apenas 4 maneiras pelas quais um grupo dominante é tirado do poder. Ou ele é conquistado por um elemento externo, ou governa tão mal que as massas são levadas a se revoltar, ou permite que surja um grupo médio forte e insatisfeito, ou perde a autoconfiança e a disposição para governar. Esses casos não operam isoladamente, e como regra as 4 estão presentes em algum grau. Uma classe dominante que se protegesse contra todos ficaria no poder para sempre. Em última análise, o fator decisivo é o posicionamento intelectual da própria classe dominante. Depois de meados do presente século, o primeiro risco da verdade desaparecera. Cada um dos 3 superestados que agora dividem o mundo é de fato inconquistável e só poderia ser através de mudanças demográficas lentas que um governo com amplos poderes consegue evitar com facilidade. O segundo risco também é apenas hipotético. As massas nunca se rebelam por iniciativa própria, apenas por serem oprimidas. De fato, enquanto não lhes for permitido ter padrões de comparação, elas jamais se tornam conscientes nem mesmo da opressão que sofrem. As crises econômicas recorrentes dos tempos antigos eram totalmente desnecessárias e agora não se permite que aconteçam, mas outras rupturas tão grandes quanto podem acontecer sem consequências políticas, porque não existe modo pelo qual os descontentes consigam se articular. Quanto ao problema do excesso de produção, que é latente em nossa sociedade desde o desenvolvimento da técnica mecânica, foi resolvido pelo dispositivo do estado de guerra contínuo, vê capítulo 3. Também útil para evitar que a moral pública desse um passo importante. Do ponto de vista dos nossos governantes atuais, portanto, os únicos riscos genuínos são o surgimento de um novo grupo de pessoas capazes, subempregadas e sedentas de poder, e o crescimento do liberalismo e do ceticismo em seus próprios níveis. Isso equivale a dizer que o problema é educacional. É uma questão de moldar continuamente a consciência tanto do grupo dirigente quanto do grupo mais amplo, executivo, que vem imediatamente abaixo. A consciência das massas apenas precisa ser influenciada de modo negativo. A partir desse contexto, seria possível inferir, mesmo que já não se conhecesse, a estrutura geral da sociedade da Oceania. No ápice da pirâmide está o Grande Irmão. O Grande Irmão é infalível e todo-poderoso. Cada sucesso, cada conquista, cada vitória, cada descoberta científica, todo conhecimento, toda sabedoria, toda felicidade, toda virtude são consideradas diretamente emanadas de sua liderança e possuem inspiração. Ninguém jamais viu o Grande Irmão. Ele é um rosto nos cartazes e uma voz na teletela. Podemos estar razoavelmente seguros de que ele nunca morrerá, e não há certeza acerca de quando nasceu. O Grande Irmão é o disfarce sob o qual o partido decidiu se expor ao mundo. A sua função é agir como ponto focal para o amor, o medo e a reverência, emoções mais facilmente sentidas por um indivíduo do que em relação a uma organização. Abaixo do Grande Irmão vem o núcleo do partido, cuja quantidade se limita a seus milhões, ou algo como menos de 2% da população da Oceania. Abaixo do núcleo do partido vêm as margens do partido, as quais, sendo o núcleo descrito como o cérebro do Estado, podem da mesma forma ser igualadas às mãos. Abaixo disso vêm as massas incultas, a quem habitualmente chamamos de proletas, somando talvez 85% da população. Nos termos da nossa antiga classificação, os proletas são os baixos, pois as populações escravizadas das terras equatoriais, que mudam constantemente de conquistador a conquistador, não são uma parte fixa nem necessária da estrutura. Em princípio, o pertencimento a um desses 3 grupos não é hereditário. O filho de pais do núcleo do partido, em teoria, não nasce nele. A entrada em cada divisão do partido se dá por meio de provas que se realizam aos 16 anos. Tampouco existe discriminação racial ou domínio acentuado de uma província ou outra. Judeus, negros e latino-americanos de puro sangue indígena podem ser encontrados nos mais altos escalões do partido e administradores de qualquer área são sempre escolhidos entre os habitantes daquela área, administradores. Em nenhuma parte da Oceania os habitantes se sentem parte de uma população colonizada governada desde uma capital distante. A Oceania não tem capital, e o líder titular é uma pessoa cujo paradeiro ninguém conhece. Excetuando que o inglês é a sua língua franca e que o novo idioma é a língua oficial, o novo idioma, ela não é centralizada de nenhum modo.
Os governantes não se mantêm unidos por laços de sangue, e sim por adesão a uma doutrina comum. É fato que a nossa sociedade é estratificada e muito rigidamente no que, à primeira vista, parecem ser linhas hereditárias. Entre os diferentes grupos ocorrem bem menos movimentos para cima e para baixo do que ocorria sob o capitalismo mesmo nas eras pré-industriais. Entre as duas divisões do partido existe certo volume de troca, mas apenas o suficiente para garantir que os fracos sejam excluídos do núcleo do partido e que membros ambiciosos das margens do partido sejam neutralizados por meio da permissão para subir. Os proletários, na prática, não têm autorização para se graduar no partido. Os mais talentosos entre eles, que talvez pudessem se tornar focos de descontentamento, são simplesmente marcados pela polícia do pensamento e eliminados. Mas esse estado não é necessariamente fixo, nem se trata de questão de princípio. O partido não é uma classe no antigo sentido da palavra. Não visa a transmitir o poder aos próprios filhos, como costumava ser, e se não houvesse outro modo de manter os mais capazes no topo, estaria pronto para recrutar uma nova geração inteira nas fileiras de proletariados. Nos anos cruciais, o fato de o partido não ser uma entidade hierárquica operou maravilhas para neutralizar a oposição. Para o velho tipo de socialista, treinado para combater o chamado privilégio de classe, o que não é hereditário não pode ser permanente. Ele não enxergou que a continuidade de uma oligarquia não precisa ser física, nem parou para refletir que as aristocracias hereditárias sempre duraram pouco, enquanto organizações adotivas, como a Igreja Católica, algumas vezes duraram por centenas ou milhares de anos. A essência da regra oligárquica não é a herança de pai para filho, mas a persistência de uma determinada visão de mundo e um certo modo de vida impostos pelos mortos sobre os viventes. Um grupo dominante continua sendo o mesmo enquanto nomeia seus sucessores. O partido não está preocupado em perpetuar o seu sangue, mas seu legado. Quem tem o poder não importa, desde que a estrutura hierárquica permaneça sempre a mesma. Todos os costumes e gostos, todas as crenças, emoções e posicionamentos intelectuais que caracterizam a nossa época são, no fundo, planejados para eternizar a mística do partido e evitar que a verdadeira natureza da sociedade atual seja percebida. Dos proletários nada há a temer. Deixados à própria sorte, eles vão continuar de geração em geração e de século em século a trabalhar, reproduzir-se e morrer, não apenas sem impulso algum para se rebelar, mas sem conseguir entender que o mundo poderia ser diferente. Eles só se tornariam perigosos se o avanço da técnica industrial tornasse necessário educá-los um pouco mais. No entanto, como a concorrência militar e comercial já não importa, o nível de educação popular vem declinando. As opiniões que a massa tem ou deixa de ter são vistas com indiferença. Eles podem receber a liberdade intelectual porque não têm intelecto. Em um membro do partido, ao contrário, nem mesmo o menor desvio de opinião acerca do assunto mais importante pode ser tolerado. Um membro do partido vive do nascimento à morte sob o olhar da polícia do pensamento. Mesmo quando está sozinho, ele nunca pode ter certeza de que está realmente só. Onde quer que esteja, dormindo ou acordado, trabalhando ou descansando, no banho ou na cama, pode ser inspecionado sem aviso e sem consentimento. Nada que faz é indiferente. Suas amizades, seus lazeres, seu comportamento em relação à esposa e filhos, a expressão de seu rosto quando está sozinho, as palavras que balbucia dormindo, até os movimentos característicos de seu corpo são todos minuciosamente analisados. Não apenas um mau comportamento, mas qualquer excentricidade, ainda que minúscula, mudança de hábitos ou tique nervoso que poderia, em tese, ser sintoma de um conflito interno, mais cedo ou mais tarde será detectado. Em contrapartida, suas ações não são regulamentadas por lei nem por qualquer outro código de comportamento claramente estabelecido. Na Oceania não existem leis. Pensamentos e ações que, uma vez detectados, significam morte certa, não são formalmente proibidos, e os infindáveis expurgos, detenções, torturas, prisões e vaporizações não são infligidos como punição por crimes que foram de fato cometidos. São apenas a eliminação de pessoas que poderiam talvez vir a cometer um crime em algum momento no futuro. De um membro do partido exigem-se não só as opiniões certas, mas os instintos certos. Muitas das crenças e das atitudes exigidas dele nunca são ditas abertamente, nem poderiam ser verbalizadas sem que expusessem a fundo as contradições inerentes ao sócio. Se ele for uma pessoa naturalmente ortodoxa, em novo idioma bem pensador, em todas as circunstâncias saberá sem titubear qual é a crença verdadeira ou a emoção desejável. De toda maneira, um treinamento mental elaborado ocorrido na infância e organizado em torno das palavras em novo idioma, parar crime, preto branco e duplo pensar, torna o avesso e incapaz de pensar muito profundamente sobre qualquer que seja o tema. De um membro do partido espera-se que não tenha emoções privadas nem trégua no entusiasmo. Ele deve viver em um frenesi contínuo de ódio contra inimigos estrangeiros e traidores internos, de triunfo pelas vitórias e autoanulação diante do poder e da sabedoria do partido. Os descontentes gerados por esta vida difícil e insatisfatória são deliberadamente expulsos e eliminados por artifícios tais como os 2 minutos de ódio, e as especulações que poderiam introduzir a uma atitude cética ou rebelde são eliminadas por antecipação por sua disciplina interna precocemente adquirida. O primeiro e mais simples estágio da disciplina que pode ser ensinada até a crianças é chamado em novo idioma de parar crime. Parar crime significa a capacidade de bloquear, como que por instinto, a fronteira de todo pensamento perigoso. Inclui o poder de não captar analogias, de falhar na percepção de erros de lógica, de entender mal os mais simples argumentos se eles forem adversários do sócio, e de sentir entediado ou impelido ou repelido por qualquer linha de raciocínio capaz de conduzir a uma direção herética. Parar crime, em resumo, significa que a ignorância ela é uma bênção. Mas só isso não basta. Ao contrário, em seu sentido mais amplo, a ortodoxia exige de uma pessoa um nível de autocontrole mental tão alto quanto o de um contorcionista sobre o próprio corpo.
A sociedade oceania repousa em última instância sobre a crença de que o grande irmão é onipotente e o partido é infalível. Porém, já que a realidade é completamente oposta, é preciso haver uma resiliência em todos os momentos no tratamento dos fatos. A palavra-chave aqui é preto ou branco. Como tantas palavras em novo idioma, essas têm dois significados mutuamente contraditórios. Aplicado a um oponente, significa o ato de alegar descaradamente que preto é branco, negando fatos evidentes. Aplicado a um membro do partido, significa a disposição leal de dizer que preto é branco quando a disciplina do partido assim exige. Mas significa também a habilidade de acreditar que preto é branco, e mais, de saber que preto é branco e de esquecer que jamais se acreditou no contrário. Isso exige uma alteração contínua do passado, proporcionada pelo sistema de pensamento que de fato abrange todo o resto e que é conhecido em novo idioma como duplo pensar. A alteração do passado é necessária por duas razões, uma das quais é secundária e, por assim dizer, preventiva. Um membro do partido, como os proletários, tolera as condições atuais em parte porque não tem base de comparação. Ele precisa se desvincular do passado e também parar de olhar para os países estrangeiros, porque deve acreditar que está melhor do que os seus ancestrais e que o nível médio de conforto material está constantemente aumentando. Mas a razão muitíssimo mais importante para o ajuste do passado é a necessidade de salvaguardar a imunidade do partido. Não são apenas discursos, estatísticas de registros de todo tipo que devem ser sempre atualizados para mostrar que as previsões do partido estavam certas em todos os casos. Também é importante que nenhuma mudança na doutrina nem no alinhamento político seja admitida, pois mudar uma opinião ou uma regra denota fraqueza. Se, por exemplo, a Eurásia ou a Lestásia, qualquer que seja, é o inimigo hoje, então esse país precisa sempre ter sido o inimigo. E se os fatos dizem o contrário, então precisam ser alterados. Assim, a história é continuamente reescrita. Essa falsificação diária do passado, executada pelo Ministério da Verdade, é tão necessária para a estabilidade do regime quanto o trabalho de repressão e espionagem executado pelo Ministério do Amor. A mutabilidade do passado é o princípio central do Sócrates. Eventos passados, alega-se, não têm existência objetiva. Sobrevive apenas em registros escritos e nas memórias humanas. O passado é qualquer coisa sobre a qual os registros e a memória concordem. Uma vez que o partido esteja no pleno controle de todos os registros e das mentes de seus membros, decorre que o passado é qualquer coisa que o partido decida que seja. Disso resulta que, embora o passado seja alterável, ele nunca foi alterado em nenhuma instância específica. Pois, uma vez recriado em qualquer aspecto necessário no momento, essa nova versão é o passado, e nenhum passado diferente pode ter alguma vez existido. Isso é válido mesmo quando, como frequentemente acontece, o mesmo evento que precisa ser alterado sem que se admita várias vezes no curso de um ano. Em todos os momentos, o partido está na posse da verdade absoluta, E é claro que o absoluto nunca pode ter sido diferente do que é agora. Será visto adiante que o controle do passado depende, acima de tudo, do treino da memória. Garantir que todos os registros escritos concordem com a ortodoxia do momento é apenas um ato mecânico, mas também é necessário lembrar que os eventos aconteceram de maneira desejada. E se é preciso rearranjar as memórias de alguém ou adulterar os registros escritos, então é necessário esquecer que se fez aquilo. O truque para fazer isso pode ser aprendido como qualquer outra técnica mental. Isso é aprendido pela maioria dos membros do partido e certamente por todos que são inteligentes, assim como ortodoxos. Em velho idioma, isso se chama com bastante franqueza controle da realidade. Em novo idioma, chama-se duplo pensar, embora duplo pensar inclua também várias outras coisas. Duplo pensar significa a capacidade de manter simultaneamente duas crenças contraditórias e aceitar ambas. O intelectual do partido sabe em qual sentido suas lembranças devem ser alteradas. Ele, portanto, sabe que está manipulando a realidade, porém, através do exercício do duplo pensar, também se convence de que a realidade não é violada. O processo tem de ser consciente, pois do contrário não seria executado com tanta precisão, mas deve ser também inconsciente, pois do contrário traria com ele uma sensação de falsidade e com isso de culpa. O duplo pensar repousa na própria essência do sócio, já que a atitude do partido é usar o engano consciente ao mesmo tempo em que retém a firmeza de propósito que acompanha a honestidade real. Contar mentiras deliberadas enquanto se acredita genuinamente nelas, esquecer qualquer fato que tenha se tornado inconveniente depois quando ele volta a ser necessário, resgatá-lo do esquecimento pelo tempo adequado, negar a existência da realidade objetiva e durante todo o tempo levar em consideração a realidade que se nega, tudo isso é extremamente necessário. Até para usar a palavra duplo pensar é preciso executar o duplo pensar, pois ao usar a palavra a pessoa está admitindo a manipulação da realidade, mas um novo ato de duplo pensar apaga essa consciência e assim por diante, indefinidamente, com a mentira sempre em uma volta à frente da verdade. Em última análise, é por meio do duplo pensar que o partido tem sido capaz de suspender o curso da história e até onde sabemos poderá continuar assim por milhares de anos. Todas as antigas oligarquias perderam poder porque ficaram engessadas ou se afrouxaram.
ou se tornaram estúpidas e arrogantes, não se adaptaram às novas circunstâncias e foram desbancadas, ou se tornaram liberais e covardes, fizeram concessões quando deveriam ter usado a força e de novo foram desbancadas, ou seja, elas caíram ou por meio da consciência ou por meio da inconsciência. O trunfo, aliás, do partido foi criar um sistema de pensamento em que ambas as condições podem existir simultaneamente. Para governar e continuar no poder, uma pessoa precisa ser capaz de desconstruir o senso da realidade, pois o segredo do comando é combinar uma crença em sua própria imutabilidade com a capacidade de aprender com os erros do passado. Infelizmente, é preciso dizer que os mais hábeis praticantes do duplo pensar são aqueles que o inventaram e sabem que ele é um sistema amplo de fraude mental. Na nossa sociedade, os mais conscientes são também aqueles que mais estão longe de enxergar o mundo como ele é. Em geral, quanto maior a compreensão, maior a ilusão. Quanto mais inteligente, menos lúcido. Um claro exemplo disso é o fato que a histeria de guerra aumenta em intensidade conforme uma pessoa sobe na escala social. Aqueles cujas atitudes em relação à guerra são mais próximas do racional são os povos dominados dos territórios em disputa. Para essas pessoas, a guerra é simplesmente uma calamidade contínua que, como a maré, joga os seus corpos de um lado para o outro. Não importa qual lado esteja vencendo, essas pessoas têm ciência de que uma mudança no poder central significa apenas que elas farão o mesmo trabalho de antes para novos mestres que os tratam da mesma forma que os antigos. Os trabalhadores ligeiramente mais favorecidos, que nós chamamos de proletas, têm uma consciência apenas intermitente da guerra. Quando necessário, podem ser levados a frenesias de medo e ódio, mas quando deixados à própria sorte, são capazes de se esquecer por longos períodos de que há uma guerra em curso. É nas fileiras do partido e, acima de tudo, no núcleo do partido que se pode encontrar o verdadeiro entusiasmo com a guerra. A conquista do mundo é uma crença mais sólida entre os que conhecem a sua impossibilidade. Essa peculiar associação de opostos, conhecimento com ignorância, cinismo com fanatismo, é uma das principais marcas que distingue a sociedade da Oceania. A ideologia oficial é repleta de contradições, mesmo sem uma razão plausível. Assim, o partido rejeita e deprecia cada princípio pelo qual o movimento socialista original lutava, e resolve fazer isso em nome do socialismo. O partido prega pela classe trabalhadora em desprezo sem precedentes e veste os seus membros com um uniforme que antes era próprio de trabalhadores braçais e foi adotado por essa razão. Ele aniquila sistematicamente a solidariedade na família e chama o seu líder por um nome que é um apelo direto ao sentimento de lealdade familiar. Até os nomes dos 4 ministérios por meio dos quais somos governados retratam o descaramento em sua inversão deliberada dos fatos. O Ministério da Paz se ocupa da guerra, o Ministério da Verdade das mentiras, o Ministério do Amor da tortura e o Ministério da Fartura da fome. Essas contradições não são acidentais nem resultam da hipocrisia comum. Elas são exercícios propositais de duplo pensar, pois é apenas harmonizando contradições que se consegue manter o poder indefinidamente. De nenhuma outra forma, o ciclo antigo podia ser interrompido. Se a igualdade humana for evitada, se os autos, como nós os chamamos, estiverem sempre nas mesmas posições, então a condição mental predominante deverá ser uma insanidade controlada. Mas há uma questão quase ignorada até esse momento. Por que a igualdade humana deveria ser evitada? Suponho que o funcionamento do processo tenha sido descrito corretamente. Qual é o motivo desse esforço imenso, minucioso e planejado para congelar a história em um determinado ponto? Aqui nós chegamos ao segredo central. Conforme vimos, a mística do partido e, acima de tudo, do núcleo do partido, depende do duplo pensar. Mas em uma profundidade ainda maior, repousa o motivo original, o instinto nunca questionado que levou à tomada do poder e depois fez surgir o duplo pensar, a polícia do pensamento, o estado contínuo de guerra e todo o resto de parafernália necessária. Esse motivo consiste, de fato... Wilson percebeu o silêncio como se percebe um novo ruído. Parecia-lhe que Júlia tinha estado imóvel já por algum tempo. Estava deitada de lado, nua da cintura para cima, com a bochecha apoiada na mão e um cacho preto caído sobre os olhos. O peito subia e descia lento e regularmente. Júlia! Nenhuma resposta. Júlia, você está acordada? Nenhuma resposta. Ela estava dormindo. Wilson fechou o livro, pousou-o cuidadosamente no chão, deitou-se e puxou a manta sobre ambos. Refletiu que ainda não tinha aprendido sobre o segredo principal. Entendia como, não entendia porquê. O capítulo 1, tal como o capítulo 3, não contou nada que ele já não soubesse. Era apenas uma sistematização do conhecimento que já tinha. Mas depois de ler, ele sabia melhor do que antes que não estava louco. Ser minoria mesmo, uma minoria de um, não fazia de você um louco. Existiam a verdade e a mentira, e se você se agarrasse à verdade mesmo que contra o mundo inteiro, você não seria louco. Um raio dourado do sol poente atravessou a janela e iluminou o travesseiro. Ele fechou os olhos. O sol encerrou-se e o corpo macio da moça contra o seu deu a ele uma sensação forte, sonolenta e confiante. Sentiu-se seguro e tudo estava bem. Adormeceu, murmurando. Sanidade não é estatística, com o sentimento de que essa observação guardava uma sabedoria profunda. Parar por aqui, pessoal, no capítulo 10 do livro, na página 234. Na próxima leitura eu vou tentar ler aí até a página 260 do livro, beleza? E aí eu acredito que vão faltar aí umas 3 ou 4 leituras para eu finalizar. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!